Olá, eu sou Alexandre Everton Eu sou Silvia Barreto. e esse é o podcast 2 em 24. Aqui nós te mostramos o caminho para você se tornar um organizador de eventos e conquistar a sua liberdade financeira. Bem-vinda, professora Silvia. Obrigado, bem-vindo você também. Hoje vamos falar sobre assessoria de casamento. Sim. Um tema muito querido, inclusive por mim, que já trabalhei muito com casamento. Beijo, Rome, minha mentora, minha vida inteira, me ensinou tudo que eu sei sobre casamentos. E agora vamos falar um pouco, por onde você quer começar, o que você quer falar pra gente sobre casamento, para que a gente possa começar a refletir e discutir sobre esse tema tão incrível. É verdade. Muitos profissionais, início de carreira, quando indagados, muitos vão responder que querem começar trabalhando com casamentos. Sim. Eu já falei isso antes, nos meus inúmeros anos aí de experiência profissional acadêmica, nas disciplinas de eventos. Quando eu perguntava no início das aulas, né, onde que as pessoas queriam atuar, onde elas queriam trabalhar com eventos, a esmagadora maioria dos estudantes respondiam assim: ou elas queriam show, balada, ou elas queriam casamento. Então, é impressionante observar o quanto de magia, o quanto de encantamento esse tema, essa área traz para as pessoas, encanta as pessoas, ela chama a atenção das pessoas. E por que você acha que isso acontece, Pro? Por qual motivo? Então, eu sempre refleti muito sobre isso. O que eu acredito? Primeira questão, os casamentos fazem parte da nossa vida, de todos nós, né? É uma celebração importante. Aliás, os casamentos são encontrados em todas as culturas e há milênios. E é uma celebração que celebra a vida, que celebra a família, que celebra a união de casais, que estão formando ali uma nova família. Então, ele é recheado de simbolismos, ele é geralmente um momento muito importante, muito esperado na vida das pessoas. Então, isso realmente atrai, né, a atenção de muitos. Então, trabalhar em algo que é tão recheado destes simbolismos positivos é algo que chama muito a atenção das pessoas. É um momento alegre das nossas vidas. Então, eu entendo que esse seja um dos principais motivos. E um outro motivo também é porque quando se fala em eventos, muitas pessoas elas têm uma visão um pouco limitada sobre a atuação nessa área. Exatamente. Então elas gostam da ideia de trabalhar com eventos, só que elas não sabem muito bem aonde atuar. Então, quando elas puxam pela memória, elas vão se lembrar de um casamento, algo que foi marcante, importante na vida delas, mesmo assim sendo padrinho ou sendo convidado de um casamento, não necessariamente o seu casamento. Então, eu acho que é por aí, eu acho que é natural elas pensarem em eventos, remeterem a algo que elas têm uma memória residual positiva, algo que elas tenham vivenciado. Então, eu acho que é por aí. As pessoas, inclusive, utilizam o termo festa ou casamento como sinônimos, né? Sim, é impressionante. Inúmeras vezes eu já vi isso acontecer. Inúmeras vezes. Parece realmente que casamento é sinônimo, é símbolo de festa. Muitas vezes você vê assim, o slogan de algumas empresas. Outro dia mesmo eu estava no carro, eu olhei do carro do lado, era uma minivan, e estava escrito alguma coisa do tipo, decoração para festas, eventos e casamentos. Como se casamento e festa não fosse evento, né? Exatamente. Fosse uma tipologia diferente, algo diferente. Mas é muito comum você ouvir as pessoas quando elas falam assim, quando elas perguntam: você trabalha com eventos? Ah, sim, trabalho com eventos. Você faz casamento? Normalmente é assim. 15 anos, casamento, 15 anos. Elas associam a palavra evento com festa e logo festa tem a ver com casamento. Nada de errado nisso, nada de errado. Mas eu acho que o nosso papel aqui no Backstage, que é levar conhecimento de qualidade para o maior número possível de pessoas e formar organizadores de eventos, esclarecer essa questão, né? Que também existem outros tipos de eventos, que não é só casamento. Mas hoje nós vamos focar aqui para falar
de casamento, né? Legal, legal. E afinal, Pro, o que faz um assessor de casamentos? É a mesma coisa que o organizador? Tem algumas particularidades, alguma diferença? Boa pergunta a galera também. Confunde muito, Confunde né? muito. É tipo organizador e produtor, né? Falamos sobre isso recentemente. Que é outra confusão comum. Então vamos assim. Organizador de eventos é aquele profissional responsável pela criação, planejamento e execução de eventos. Um assessor de casamentos é um organizador de eventos responsável pela organização de casamentos, tá? Então ele é especializado neste tipo de eventos. Em outras palavras, um assessor é um organizador, mas nem todo organizador é um assessor, é isso? Exatamente isso, simples assim. Organizador, então, é um nome genérico dessa profissão. E aqueles profissionais que são especializados em casamento se autotitularam assessores de casamento. Então virou como se fosse um subnicho, digamos assim, dentro do segmento, dentro desse profissional organizador de eventos. Mas no fundo, essa é a mensagem. Todo assessor é um organizador de eventos. Mas esse profissional também pode organizar outros tipos de eventos? Porque eu vejo muitos organizadores de casamento organizando festas de debutantes, por exemplo. Com certeza, tá? E vamos partir do seguinte raciocínio. Eu diria que os casamentos são dentro da categoria dos eventos chamados de sociais, que aí nós vamos incluir casamento, festa de debutantes, formaturas, bodas, chá de bebê, chá de panela, chás de todas as categorias, velórios, funerais. Todos esses eventos são considerados eventos sociais. Então, os casamentos, Ale, é a tipologia dentro dos eventos sociais a mais completa de todas, a mais complexa. Então, o profissional que consegue organizar esse tipo de evento, eu diria que ele está apto a organizar qualquer outro evento social. Muita pressão, muita pressão, muitos detalhes, muito tempo de antecedência, muito esforço, muita verba investida. E mesmo quando você pensa no ritual, no evento como um todo, na cerimônia como um todo, ela é muito complexa. E muitas vezes os casamentos, eles são divididos em duas partes, né? Tem a cerimônia religiosa, independente da sua religião, e tem a parte da comemoração da festa. Então, por conta disso tudo, ele se torna algo realmente mais completo e relevante. Então, assim, mas o fato é que um profissional que organiza casamentos, em tese, está preparado para organizar outros eventos sociais. É que nem todos gostam, nem todos querem, mas é muito comum, sim, você ver assessores de casamento também organizando bailes de debutantes, bodas, outras comemorações. É muito legal, só para contar uma história que eu acabei de lembrar, eu conheço alguns assessores que eles já me contaram, que o contato muitas vezes com o casal, né, que faz o casamento é tão grande, existe uma sintonia tão legal, que depois esse casal chama o assessor para fazer o chá de revelação quando vem o bebê, o chá de bebê mesmo, a festa de um ano, primeiro ano do bebê e assim por diante. E recentemente eu conversei com um amigo que é assessor de casamento. Ele fez o casamento desse casal, eles estão grávidos agora, e aí a mãe pediu alguma coisa muito específica para ele. Ela fez o chá de revelação com ele, mas ela não quer descobrir o sexo do bebê até o dia da maternidade, né? Até o dia do nascimento. Então ela contratou para organizar o chá de recepção na maternidade, tem isso agora, tá? Para todos os convidados, eu não sei como é que vai ser em termos de pandemia, mas isso é uma outra história. E ele tá fazendo toda a decoração do quarto, sem ela saber. Entendeu? Dada a confiança que ela teve nesse profissional, ela gostou tanto do trabalho dele. Então é muito interessante a gente observar isso, tá? Que às vezes esse assessor vira uma pessoa de referência na família. Ele é tão querido por todos os familiares, então ele organiza um casamento, depois ele vai organizar uma festa de debutante, depois ele vai organizar bodas de um casal, enfim.
É muito comum a gente observar isso. Eu sei que eu me estendi um pouco na minha resposta. Não, claro, Clary, é super importante esse ponto que você falou, porque normalmente os profissionais não têm paciência de esperar esse processo de crescimento dentro de uma assessoria de casamento. É verdade. E ele é de médio a longo prazo, exatamente por conta dessa sustentação familiar. O filho vai casar, o primo vai casar, não sei quem. Então o cara realmente começa a ser referência dentro da família para várias outros tipos de eventos sociais que acontecem. E aproveitando para entrar nesse tema, quais características você acha que esse profissional precisa ter para se dar bem no mercado de casamentos? Olha só. São várias, né? Várias. Mas eu vou... Todas podem ser desenvolvidas, provavelmente. Sim, eu sempre acredito nisso. É que algumas pessoas têm uma familiaridade maior, mas com certeza eu acho que sempre a gente pode desenvolver. Se é algo que você gosta, você tem que ir atrás. Então a primeira delas, você tem que ser muito organizado. Eu gosto muito de uma palavra também, seja sistemático. Sabe por quê? É muito comum que você organize diversos casamentos simultaneamente. Porque vamos pensar, Lê, um casamento você começa muitas vezes a organizar com 1 ano, 2, 3 anos de antecedência. Tá? Então a gente está aqui, daqui a 2 anos você vai ter uma noiva, né, um casamento, daqui a 6 meses você tem outro, no mês que vem você tem outro, ou seja, você tem que ter uma sequência, uma ordem de documentar todas as suas reuniões, suas conversas, os fornecedores contratados, os próximos passos, o seu cronograma, o seu checklist, para cada um desses eventos, sem atropelos, sem atrasos. Então você tem que ser realmente muito organizado, muito sistemático. Você acabou uma reunião, saiu de uma reunião de briefing com o cliente, já documenta tudo isso. Fechou um contrato, já arquiva adequadamente. Então você tem que ter um fluxo de trabalho muito bem estruturado para que você não possa perder nada. Tem um filme chamado Noivas em Guerra, que é um filme gostosinho, bacana, com a Anna Hathaway, que é uma atriz que eu gosto bastante. E ela mostra justamente uma situação de uma assessora de casamento que ela se perde com uma informação e como que isso quase arruinou a amizade dessas noivas. Eu não vou entrar no detalhe, não quero dar spoiler aqui pra ninguém. Mas assistam. Assista esse filme. Além de ser delicioso, uma comédia super gostosinha, mostra muito do processo de planejamento de eventos, tá? Então eu acho que fica uma dica aí pra quem gosta dessa área. Um segundo tópico, um segundo aspecto que eu acho que é relevante nesse profissional, ele realmente tem que gostar muito do que ele faz, porque ele vai ter interferência, para não falar palpites, de muita gente ao mesmo tempo, não só os noivos, os pais, padrinhos, familiares. Parece que vira um evento do conjunto, da família. Em alguns casos é isso mesmo, tá? Então, é muita gente interferindo nesse processo, que pode muitas vezes atrapalhar o trabalho desse organizador. Então, ele realmente tem que gostar muito dessa área, porque tem noivas, assim, geralmente é a noiva, tá? Muitas vezes é o casal, mas muitas vezes quem mais toma as decisões é a noiva. E eu já escutei isso de organizadores, que quer, assim, visitar 10 floriculturas diferentes, porque ela não fica satisfeita com uma só. Então esse profissional tem que ser muito paciente, tem que ser muito dedicado para dar conta de tantas exigências que ele vai encontrar. E aí, assim, o terceiro aspecto, que acho que está relacionado com esse segundo também, você tem que ser muito calmo, você tem que ser muito paciente, né? A paciência é uma virtude, então para este profissional, mais do que nunca. Ah, Silvia, organizador de eventos também não tem essas características? Tem que ter também. Estou ressaltando que essas são as mais relevantes no caso de quem quer assessor de casamento. Você tem que ter paciência porque pensa que cada casal é único, com características únicas, com perfis, com gostos, com históricos. Alguns realmente demandam muita atenção. Eu escutei uma vez de um profissional dizendo que se ele passa assim uma semana sem ligar para aquele casal, sem dar notícia, ele já entra em pânico. Você tá bem? Você não esqueceu da gente? Porque assim, Realmente é bem assim. É tanta ansiedade em torno desse casamento que então esse profissional tem que acolher muito bem esse casal e dar atenção suficiente. Então precisa de muita paciência, tá? Paciência para lidar com todos os fornecedores, em todo o contexto. Então,
eu ressaltaria esses 3 aspectos. Organização, gostar realmente muito do que faz e ter muita paciência, né? E aliás, você citou a Romy é a mestre zen, né? A Romy é impressionante. Ela sempre fala jogo de cintura absurdo. A forma como ela fala com as pessoas, porque assim, realmente, no momento do estresse, no momento do desenrolar do evento principalmente, os ânimos de todos estão muito em alta. Então, mais do que nunca, você tem que ser aquele profissional que mantém todo mundo num padrão para não deixar o nervosismo tomar conta. Não, sem dúvida, super concordo, Pro. E como começar organizando o seu primeiro casamento? A gente sabe que essa é uma das dúvidas e dificuldades de todos os profissionais em início de carreira, né? E como a gente já comentou algumas outras vezes, particularmente com eventos sociais e casamentos. Pois esse profissional o tempo todo está lidando com os sonhos das pessoas, então não é algo fácil, não é algo simples. Então ele tem que ter uma atenção muito especial para esses noivos, né? Então assim, uma vez eu já contei essa história, eu vou repetir ela aqui. Uma vez uma aluna me chamou, chateadíssima, desesperada, falando o seguinte: Pro, eu abri a minha empresa de assessoria de casamentos, eu tô há 6 meses batalhando e até agora nada, não captei nenhum evento. Aí eu fui conversar com ela, entender melhor a situação, e aí eu falei, então, não vou falar o nome dela, fulana, quantos casamentos você já organizou? Como é? Então, Pro, nada, nunca organizei nenhum casamento. Eu falei, querida, é aí que tá o problema. Vai pro mercado. E Ale, presta atenção, como é que um casal vai confiar essa tarefa para um profissional que nunca fez o casamento? Ninguém quer ser cobaia. Eu ia falar rato de laboratório, que é quase a mesma. Por um casamento, você pode até ser talvez de um outro evento, mas para um casamento é mais difícil. Então, pelo histórico que eu sei de muitos profissionais dessa área, como é que eles começam? Eles começam organizando casamentos de familiares, de conhecidos, de amigos, de forma até amadora, sem remuneração. Então, gente, invista, nesse processo, invista na sua carreira, realmente doando os seus serviços, aprendendo nesse processo. Você tem que construir o que nós chamamos de um portfólio. Você tem que registrar esse processo. Você tem que se tornar conhecido no mercado. Exatamente. Pelos fornecedores também. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, então comece organizando casamentos de conhecidos para que você tenha esse aprendizado, para que na hora que você for conquistar, tentar captar um cliente, você já tenha o resultado para mostrar. Exatamente. Tá? Porque senão é muito difícil de outra forma, tá? Então monta a sua reputação, cria o seu portfólio. O que você também pode fazer é trabalhar para outros profissionais, para outros organizadores de eventos. Trabalha, como staff, torne-se conhecido, ganhe a confiança das pessoas e na hora que você for tentar captar um cliente, quando eles te perguntarem, então, quantos eventos você já organizou? X, Y, Z, você cita, por mais que você não tenha feito assessoria total e completa, você já esteve em vários casamentos. Participou do processo, né? Você participou do processo, você conhece pessoas, você se faz conhecer no mercado. Então, gente, essa é a minha dica de ouro, esse é o primeiro passo. Comece, nem que seja de forma amadora e sem remuneração. Então a ideia é que esse processo de assessoria, para quem quer empreender como assessor de casamentos, se sustente a longo prazo, né? Boa. Que a pessoa tenha indicação de outras pessoas de forma recorrente, conforme o trabalho dela for reconhecido e conforme ela entregue uma assessoria de qualidade para as pessoas e seja, assim, valorizado pelo trabalho que está entregando, né? Bem colocado. Eu acho que essa é a mensagem, tá? Porque assim, olha, os assessores que eu conheço, eles são unânimes em dizer que depois que você faz um casamento bem feito, você faz uma entrega bem feita, é quase que assim, é automático. No final do casamento, no dia seguinte, na semana seguinte, você já começa a receber contatos de pessoas que estavam naquele casamento, que viram o seu trabalho, gostaram do seu trabalho e já te pedem um orçamento. Por mais que eles não fechem com você,
Mas, gente, é assim que é o processo. Movimento, né? Óbvio que para qualquer área, qualquer vendedor, entendeu? Você vai receber orçamento, você não vai fechar com todo mundo. Mas, gente, é a semente que você planta. Fez um casamento bem feito, é quase que natural e automático você fazer outros, receber solicitações para outros, se tornar conhecido. Então, é o processo do movimento, tá? Você tem que começar fazendo para os próximos leads, como nós chamamos, os próximos clientes começarem. Então, é raro quando depois de um casamento bem realizado, você não receber contatos para outros. Sim, realmente. E quais as orientações você pode dar para quem está começando e quer começar a cobrar pelos serviços? Boa. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é importante dizer assim, o quanto você vai cobrar varia por alguns aspectos que eu quero começar falando agora. O primeiro deles é a sua experiência. Profissionais em início de carreira tendem a cobrar menos, porque justamente não tem tanta reputação, não são tão conhecidos, e é uma forma de se tornarem mais competitivos. Você vai se tornar mais competitivo pelos valores mais baixos que você vai cobrar. Outra questão importante de destacarmos aqui é aonde você mora, onde você trabalha. Em grandes centros, em grandes cidades, onde existe uma maior procura por esses profissionais, existe a capacidade de você cobrar valores um pouco mais altos do que em cidades menores, onde o poder aquisitivo das pessoas é menor. Então, fique atento ao contexto onde você vive, faça uma pesquisa de mercado para que você não cobre valores muito fora do que estão cobrando, né? Muito exorbitantes em relação ao que o mercado está cobrando. E terceiro, existem basicamente 3 tipos de assessoria de casamento, tá? Primeira delas é chamada de assessoria do dia. Essa assessoria do dia geralmente está relacionada com os locais que vão receber os eventos. Então, eles cobram pelo serviço deste profissional que vai gerenciar, tá, o desenrolar daquele evento no dia. Vai observar o trabalho de todos os fornecedores, verificar o cronograma, se tudo está acontecendo dentro do prazo do previsto, observar a programação do evento, cuidar o receptivo, cuidar do cerimonial dos noivos, né, de todo o processo da igreja, o corte do bolo, posicionamento de fotógrafos, aquela coisa toda. Em média, esses valores que nós vamos ver no mercado são de R$1.000 a R$3.000, tá? Veja, alguns locais já embutem esse valor na locação do espaço e colocam isso para os noivos. Olha, como nosso diferencial, nós já oferecemos a assessoria do dia. Outros cobram de forma separada. Por quê? Porque alguns noivos já trazem o seu assessor. Exato. E eles vão falar para o local, não, mas eu não preciso desse serviço, porque eu já tenho o meu assessor. Então, alguns locais começaram a cobrar separadamente, tá? Segunda assessoria que a gente pode falar, que é chamada de, alguns chamam de assessoria final ou parcial. O que é essa assessoria? Ela acontece, esse profissional, ele é assessor, ele é contratado geralmente 3, 4 meses antes da data de realização do evento. E o papel dele é pegar todos os fornecedores que já foram contatados e contratados pelos noivos e fazer uma checagem final e fazer um acompanhamento de todos esses serviços. Acompanhar o momento de degustação, os testes de cores, fazer teste de foto, de filmagem, que é muito comum em muitos eventos. Então, eles acompanham os noivos nesse momento final do casamento. Reforçam a questão da negociação, dos contratos e assim por diante. Quanto que a gente vê de valores sendo cobrados no mercado? Em média, de R$3.000 a R$4.000, tá? Que a gente vê por aí. E se você pensar... Depende muito, provavelmente, dos itens que são inclusos, né? Que às Sim, vezes tem uns tipos de assessorias parciais que tem um checklist que o assessor manda e o noivo preenche lá o que ele quer que inclua no orçamento. Com certeza. Então, e é muito complicado eu falar de valores, porque as pessoas vão falar assim, mas eu já contratei uma assessoria parcial que eu paguei tanto. Como eu estou dizendo assim, eu estou dando ideias de valores só para que os profissionais possam
realmente ter uma referência. E lembrando que é para os profissionais que estão em início de carreira. Sim, mas também aqueles que já estão atuando, é muito comum esse tipo de cobrança, tá? Início de carreira, talvez você tenha que reduzir ainda mais os teus valores, tá? Eu tô falando de valores que hoje são recorrentes do mercado. Legal. Pode ser menos, pode ser mais. Eu tô dando aí realmente uma média de mercado. E agora, o que você disse é uma questão importante. Eu ia colocar no final, mas eu já vou reforçar agora. Todos esses valores aqui também, eles fazem referência à complexidade dos eventos. Porque tem eventos muito mais simples, onde a cerimônia religiosa acontece no mesmo lugar da festa, pela quantidade de pessoas, localização. Muitos eventos, por exemplo, muitos noivos aqui de São Paulo gostam de fazer festas na praia ou no interior. Como você vai ter que deslocar uma equipe, você vai se deslocar, vai ter outros custos envolvidos, esses valores são maiores. Sim. Então a gente tem que levar em consideração muitas variáveis. E além disso, o organizador de eventos, o assessor de casamento, melhor dizendo, que é um organizador de casamento, ele tem que saber dos seus próprios custos. Ele vai ter a sua empresa, ele tem seu fluxo de caixa, tá? Ele tem que saber quantos eventos, no mínimo, ele tem que organizar por mês, quanto ele tem que cobrar, dada a complexidade da sua agência. Exatamente. Alguns organizadores trabalham sozinhos, né? Tem um custo muito menor. Outras assessorias de casamento são muito mais estruturadas, são muito mais completas. Então, os valores que elas cobram é realmente muito maior. Trazem uma experiência, um know-how, né? Gigantesco. Enorme. Ali, marca. A gente tá falando de brand. Existem marcas, né, consolidadas no mercado. Muitos noivos vão atrás da marca do assessor. Então, eles cobram a mais mesmo, tá? Então, é muito bom deixar claro que esses valores realmente variam muito. Eu só tô dando aqui alguns parâmetros. Legal. E temos também a terceira forma de assessoria, que é a chamada assessoria total ou completa. É a assessoria que acontece desde o primeiro contato dos noivos, desde o briefing, e eles fecham um contrato com o assessor ao longo de todo o processo da realização do casamento. Então pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então este assessor vai trabalhar com esses noivos ao longo de todo esse processo. Por isso que é o nome completa ou total. Por isso mesmo, os valores aí são muito maiores, sim. tá? Então, a gente tem gente que cobra de 7 mil a 35 mil reais ao longo desse processo. E geralmente os assessores cobram uma entrada e algumas parcelas, sendo que muitas vezes a quitação total ela tem que acontecer antes do casamento acontecer. Mas, mais uma vez, isso pode variar, depende da negociação com cada noivo, de cada realidade e da complexidade do casamento. Depende da quantidade de convidados, de fornecedores que você vai contratar, do local onde esse evento vai ser realizado. Mas eu acho que aí já as pessoas conseguem ter uma ideia, tá, de quanto que elas podem receber, quanto elas podem cobrar pelos seus serviços. Legal. Ficou muito claro, Pro. É aquela questão que você sempre fala, né? Em eventos tudo depende. Depende da complexidade, depende de onde vai acontecer, como, qual formato. Se a gestão de riscos vai precisar ser maior, no caso de um casamento na praia, por exemplo, tem que pensar em guarda-chuva se chover, tem que pensar em tenda, Total. tem que pensar em... É absurdamente gigantesca. Não, e outra, realmente dependendo de quanto vai custar, qual é a verba dos noivos em relação a esse casamento, a responsabilidade é maior, tá? Sim. E a exigência que esses noivos vão ter acaba sendo maior. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Mas uma coisa que vale a pena refletir aqui, dizer para as pessoas também, que existe uma prática comum nesse mercado, que é chamado BV, que é bonificação de valor. O que isso significa? Que é um percentual que os fornecedores repassam para os organizadores, para os assessores, em função de cada contrato fechado. Esse BV geralmente é de 10%. O que isso significa? Então, vamos supor que você fechou um contrato com uma empresa de decoração que foi de 10 mil reais, tá? Que os noivos pagaram 10 mil reais para aquela empresa de decoração. Essa empresa te bonifica em 1.000 reais. Silvia, isso é lícito, isso é legal? Muitos profissionais trabalham dessa forma. A gente tem
arquitetos que trabalham dessa forma, e assim, dizendo de outros profissionais de outras carreiras. Várias Agências de promoção, de publicidade e assim por diante. O que eu sempre digo e defendo é que essa seja uma prática transparente, clara para os seus clientes. E o mais importante, entra a questão da ética. Por quê? Você, enquanto profissional, você não deve fechar um contrato com um fornecedor somente em função do percentual de BV que você vai receber. Exatamente. Então vamos pensar nesse contrato que você fechou aí com essa floricultura, com essa empresa de decoração de R$10 mil. Pensando, por exemplo, que esse projeto atende tranquilamente, suficientemente o objetivo do evento dos noivos. Por que você vai querer fechar contrato com outro fornecedor que cobra R$20 mil só porque o seu BV vai ser o dobro? Então, é isso que não pode acontecer. Exatamente. Tá? É esse cuidado que os profissionais têm que ter, porque senão cai em descrédito. Tá? Então, você tem que tomar as decisões que sejam as mais adequadas para os seus clientes, para os noivos, para o evento que eles querem que estão realizando. E outra, muito cuidado de você ficar impondo a sua vontade o tempo todo, só pensando em benefício próprio. Porque assim, Ale, um bom profissional, quando ele age de uma maneira correta, ele aparece de uma maneira positiva, vem automaticamente, Sem né? dúvida, Como a gente falou, os próximos clientes vão chegar, você vai captar. Então, não seja ganancioso de querer ganhar muito só num único projeto, porque você pode se dar muito mal. Até porque o organizador de eventos, ele é contratado para poder fazer a gestão dos recursos dos noivos. Sem dúvidas, isso mesmo. Então ele mesmo. precisa ter muita ética para poder realmente indicar o que vai ser melhor para os noivos e não somente por conta da remuneração. E da dentro bonificação daquela variável. verba, né? Exatamente. Dentro daquele orçamento. Muito pelo contrário, brigar por melhores preços, Concordo. por melhores valores, independente de comissão ou, enfim, de BV ou não BV. Concordo. Tem que estar na briga. E quer saber mais? Se você não agir corretamente com os fornecedores, eles também não vão te indicar. Porque, gente, nessa área, Lê, mais do que qualquer outra que eu saiba de eventos, existe muita parceria entre fornecedores e organizador. É muito comum também os fornecedores indicarem o assessor. Os locais de eventos são os que mais indicam assessores. Eles estão lá te observando, eles estão vendo como que você trabalha. Exatamente. Então, é muito comum, sabe o que? Os noivos, primeiro visitarem locais, eles querem conhecer locais, muitas vezes sem contratar o assessor. Aí eles chegam no local, aí o local muitas vezes pergunta, você já tem um assessor? Às vezes eles falam, não tem. Isso aconteceu comigo quando me casei. E eles falam, você quer indicação? E eles indicam. Então, se eles sabem que aquele assessor trabalha bem, eles vão querer continuar, eles vão querer continuar até trabalhando. Porque tem zelo pela casa, pelo espaço. Exatamente isso quer dizer, porque isso acaba refletindo na própria reputação do local. Sem dúvida. Tá? Um evento bem realizado reflete na reputação do local. Fotógrafos indicam, DJs, enfim, vários profissionais dessa cadeia. Você tem que estabelecer uma parceria bacana com todos eles, fazendo um trabalho sério, dedicado, bem realizado, porque pode ter certeza que isso volta, tá? Sem dúvida. Então, não pensa só na sua remuneração, na sua grana. Óbvio que isso é importante, óbvio que você vai querer viver disso, mas sabe que no começo, às vezes, pode ser mais difícil, né? Você vai ganhar menos do que você espera, é provável que você tenha que ter outros trabalhos, né? Até você ter um nome consistente, ter uma boa reputação, ter um bom portfólio, porque aí é isso, olha, você faz um casamento, vem 2 indicações. Desses 2 casamentos vem mais 4, 8. E aí a progressão começa a ser geométrica. Não, show de bola, show de bola. Pro, estamos quase finalizando esse bate-papo e eu queria que você deixasse uma dica final para as pessoas que estão nos assistindo. Ótimo, ótimo. Então, de tudo que eu falei, eu queria ressaltar mais uma coisa. Invista nas mídias digitais. O que eu percebo hoje em dia é que essa é uma plataforma importantíssima para todos os negócios, em especial para a área de eventos, assessores de casamento. Porque, Ale, nesse segmento nós vendemos ideias, nós vendemos sonhos. E as pessoas precisam materializar tudo isso. E quando você tem uma boa mídia social, eu indico principalmente Instagram, tá? Então,
crie lá um perfil bacana. Poste, se não diariamente, periodicamente. Coloque fotos, coloque vídeos, coloque depoimentos. Coloque dicas. Dicas, torne-se conhecido. Aquilo que a gente sempre fala, quem não é visto não é lembrado. Nessa área especificamente é muito importante. Como eu disse, a gente vende reputação, credibilidade. Então materialize todos esses seus projetos nessas mídias, tá? Às vezes você deixa de postar, você já perde seguidores, as pessoas já deixam de te procurar. Então, quer captar mais clientes, quer se tornar conhecido no mercado, esteja presente, continue postando. Eu até indico, assim, você contratar profissionais que te ajudem nesse processo, empresas que de gestão de marketing digital, porque fazer isso sozinho não é fácil. Realmente. A gente sabe isso por experiência própria. Então, invista aí para que você... Porque é um investimento que vale muito a pena. Sim. Você vai ter retornos realmente garantidos. Então, não basta você ser competente. Você tem que mostrar que você é competente. Então, essa é a minha dica final. Esteja aí presente nas mídias digitais, fazendo uma boa gestão do material que você posta, para que a sua reputação aumente cada vez mais. Show de bola, Pro. Que tema gostoso, delicioso. Delícia, não é? Não é à toa que tanta gente quer trabalhar nessa área. Realmente é incrível. Mas eu quero te dizer também, viu, Ale? É um mercado bem concorrido. Então, para você entrar nesse segmento, tem que ter muito conhecimento, muita capacitação. Entregar um serviço de excelência. Entrega um serviço de excelência, conheça muito bem a sua concorrência, conheça muito bem as tendências, se posicione nesse mercado adequadamente. E se você fizer isso tudo bem feito, em médio prazo, pode ter certeza que você vai estar colhendo os resultados desse esforço. Show de bola, Pro. Muito obrigado e até o próximo podcast. Obrigada a você, Ale. Até o próximo. Até.